No casamento do nosso filho, ele anunciou que ia me deixar, mas o que revelei, ninguém esperava. O Salão Dourado do Vila Bela, em Campinas, nunca havia presenciado uma cena como aquela. As luzes de cristal pendiam sobre as mesas redondas, decoradas com rosas brancas, e o som suave do quarteto de cordas criava a atmosfera perfeita para o casamento de Eduardo. Eu estava ali, sentada à mesa principal, observando meu filho de 28 anos irradiar felicidade ao lado de Marina, sua nova esposa. Meus dedos brincavam nervosamente com a aliança de casamento que carregava há 30 anos. Um hábito que desenvolvi nos últimos meses, quando as certezas começaram a desmoronar. Sérgio estava ao meu lado, impecável em seu smoking azul marinho, cumprimentando os convidados com aquele sorriso ensaiado que eu conhecia tão bem. Para os outros, ele era o empresário bem-sucedido, o marido dedicado, o pai orgulhoso. Para mim, havia se tornado um estranho que dividia a mesma casa. Mãe, você está bem? Eduardo se aproximou durante o coquetel, seus olhos castanhos, iguais aos meus, demonstrando uma preocupação que eu tentava disfarçar há semanas. Claro, meu amor, é o dia mais importante da sua vida. Segurei suas mãos, sentindo a textura das minhas próprias mãos de professora aposentada, marcadas pelos anos de giz e carinho. Você está lindo. Eduardo sorriu, mas percebi que ele notou algo. Talvez a forma como eu evitava olhar diretamente para Sérgio, ou como minhas respostas saíam um pouco mais mecânicas que o habitual. Meu filho sempre foi observador, característica que herdou de mim e que o tornara um advogado competente. O jantar transcorreu em meio a conversas animadas sobre a lua de mel em Portugal, planos para netos e brincadeiras sobre a vida de casado. Neuza, minha vizinha e confidente, estava sentada na mesa ao lado, lançando-me olhares discretos de apoio. Ela sabia. Era a única que sabia de tudo. Quando chegou a hora dos brindes, meu coração começou a acelerar. Tinha certeza de que Sérgio faria algo. Ele sempre precisava ser o centro das atenções. Sempre precisava controlar a narrativa. Observei-o se levantar com a taça de champanhe na mão. Aquele sorriso que outrora me encantara, agora me causando náusea. Amigos, família, começou ele, sua voz ecoando pelo microfone. O salão gradualmente silenciou. Este é um momento muito especial para nossa família. Ver Eduardo encontrar o amor verdadeiro é uma bênção. Suas palavras soavam ocas para mim, amor verdadeiro. Que ironia. Mas, continuou Sérgio, e o tom de sua voz mudou sutilmente. Alguns convidados mais próximos franziam as sobrancelhas. Hoje também é um dia de novas verdades. Meu estômago se contraiu. Era agora. Clarice. Ele se virou para mim, e por um breve momento, vi algo que poderia ser remorso em seus olhos. Apenas por um momento. Após 30 anos de casamento, chegou a hora de seguirmos caminhos diferentes. Eu não posso mais continuar desta forma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude sentir 300 pares de olhos se voltando para mim, esperando uma reação. Eduardo ficou pálido. Marina cobriu a boca com as mãos, e sussurros começaram a ecoar pelo salão. Mas eu permaneci serena. Havia me preparado para este momento durante semanas. Lentamente me levantei, minha postura ereta revelando os anos, de aulas que ministrei, sempre de pé, sempre firme diante dos desafios. Eu já sabia, disse calmamente, minha voz clara e controlada. E é por isso que tenho algo para dizer também. O salão ficou ainda mais silencioso, se isso fosse possível. Peguei o envelope que estava discretamente colocado ao lado do meu prato, um envelope que carreguei comigo por semanas, esperando este exato momento. Sérgio escolheu este lugar, esta data, este momento tão especial do nosso filho para me humilhar publicamente. Minha voz não tremulou nem uma vez, mas há coisas que ele não sabe que eu sei. Vi o rosto de Sérgio mudar, a confiança dando lugar à incerteza. Há meses venho descobrindo coisas sobre o homem com quem vivi 3 décadas. A mulher de São Paulo, o apartamento que ele paga para ela, as mentiras sobre viagens de negócios. Pausei,
observando o impacto de minhas palavras. Mas não é só isso. Abri o envelope e retirei uma pasta organizada. Aqui estão documentos que mostram não apenas a traição conjugal, mas fraudes fiscais da empresa dele. Documentos que já foram encaminhados às autoridades competentes. O salão explodiu em murmúrios. Sérgio ficou lívido. Esse homem que diz me deixar, continuei, minha voz agora carregada de 3 décadas de dor transformada em força, vai sair daqui direto para o inferno que construiu com suas próprias mãos. E eu vou embora com minha dignidade intacta. Eduardo se levantou abruptamente, lágrimas nos olhos, dividido entre a lealdade aos pais e o choque da revelação. Marina tentava consolá-lo, mas seus próprios olhos estavam marejados. Sérgio, sem palavras pela primeira vez em anos, simplesmente deixou o microfone cair sobre a mesa e saiu do salão, seguido pelos olhares de desprezo de familiares e amigos. Eu permaneci de pé por mais alguns segundos, observando as faces ao meu redor. Algumas demonstravam choque, outras admiração, muita solidariedade. Neuza se aproximou e segurou minha mão. Clarice! Eduardo finalmente encontrou palavras, se aproximando com passos hesitantes. Mãe, eu não sabia de nada disso. Eu sei, meu amor, respondi, envolvendo-o em um abraço. E me perdoe por escolher este dia, mas ele foi quem escolheu, tornar público o que poderia ter sido uma conversa privada. Naquela noite, enquanto voltava para casa, uma casa que em breve não seria mais minha, olhei-me no espelho do carro. A mulher que me encarava tinha os mesmos 52 anos, os mesmos cabelos castanhos com fios grisalhos, a mesma pele marcada pelo tempo. Mas havia algo diferente em seus olhos. Havia uma força que eu não reconhecia, uma determinação que nascera da dor mais profunda. A Clarice que entrou naquele casamento estava morrendo, e em seu lugar estava nascendo alguém que eu ainda não conhecia completamente, mas que pela primeira vez em anos eu estava ansiosa para descobrir. 3 meses antes do casamento de Eduardo, eu ainda acreditava que conhecia minha vida. Era uma quinta-feira chuvosa de março quando tudo começou a desmoronar, de forma quase imperceptível, como uma rachadura fina na parede que só percebemos quando já atravessa todo o cômodo. Sérgio estava arrumando a mala para mais uma de suas viagens de negócios, desta vez para Santos, onde supostamente fecharia um contrato importante para a construtora. Eu dobrava suas camisas com o mesmo cuidado de sempre, aquele ritual doméstico que repetíamos há décadas. Você volta quando mesmo? Perguntei, passando as mãos sobre o tecido de algodão de sua camisa social azul. Domingo à noite, ou segunda de manhã, depende de como correr a reunião. Sua resposta veio automática, sem nem me olhar, enquanto checava e-mails no celular. Foi nesse momento que notei algo estranho. Sérgio sempre foi meticuloso com seus compromissos profissionais, sempre me informava detalhes das reuniões, dos clientes, dos contratos. Mas nos últimos meses, suas respostas haviam se tornado vagas, genéricas. Uma reunião importante, uns clientes de São Paulo, questões de contrato, nada específico. Depois que ele partiu, fiquei sozinha em nossa casa no Jardim Guanabara, aquela residência de 3 quartos que compramos quando Eduardo ainda era criança. As paredes conheciam nossas conversas, nossas risadas, nossas discussões ocasionais. Mas agora pareciam ecoar um silêncio diferente. Não a tranquilidade de um lar, mas o vazio de segredos não ditos. Foi então que decidi fazer algo que nunca havia feito em 30 anos de casamento: investigar. Comecei de forma inocente, organizando os papéis da mesa do escritório de Sérgio. Entre faturas e contratos, encontrei recibos de cartão de crédito que não faziam sentido. Jantar para 2 no restaurante Fasano, em São Paulo, numa terça-feira em que ele supostamente estava em Ribeirão Preto. Compras na rua Oscar Freire, joias e roupas femininas, em valores que me fizeram engolir seco. Minha cabeça começou a rodar. Tive que me sentar na poltrona de couro do escritório, aquela mesma poltrona onde Eduardo costumava estudar para os vestibulares. Respirei fundo, tentando encontrar explicações lógicas. Talvez fossem presentes para mim, surpresas que ele estava planejando.
Talvez fossem relacionados ao trabalho, jantares com clientes. Mas meu coração já sabia a verdade que minha mente se recusava a aceitar. Na sexta-feira, liguei para Neuza. Ela morava na casa ao lado há 15 anos. E nossas amizades havia nascido de conversas na cerca do jardim e evoluído para confidências profundas. Neuza era divorciada há 10 anos. Experiência que na Miss época me pareceu distante e improvável para mim. Clá, você está com uma cara péssima. Foi a primeira coisa que ela disse quando abriu a porta. Sentamos em sua cozinha pequena, mas aconchegante, decorada com plantas e fotos de seus filhos já adultos. Entre goles de café e lágrimas que eu tentava conter, contei sobre os recibos, sobre as mudanças no comportamento de Sérgio, sobre a sensação crescente de que estava vivendo com um estranho. Querida, Neuza segurou minhas mãos sobre a mesa. Você precisa descobrir a verdade. Não consegue viver na incerteza. Mas como? Não sei nem por onde começar. Vamos começar juntas, ela disse com determinação. Eu te ajudo. E foi assim que me tornei uma detetive da própria vida. Neuza havia aprendido algumas coisas durante seu próprio processo de descoberta das traições do ex-marido. Começamos rastreando os horários de Sérgio, anotando suas saídas e chegadas. Instalei um aplicativo no computador que compartilhávamos para monitorar seus acessos. Senti-me terrível fazendo isso, como se estivesse violando nossa privacidade, mas a necessidade de saber a verdade era mais forte que a culpa. A primeira grande descoberta veio numa tarde de abril. Sérgio havia saído para uma reunião rápida, no centro. Mas o GPS do carro mostrava que ele estava num condomínio residencial em Barão Geraldo. Meu coração disparou. Anotei o endereço com mãos trêmulas. Precisamos ir até lá, disse Neuza quando lhe mostrei a informação. Não posso. E se ele me vir? Então vou eu. Finjo que estou visitando uma amiga que mora na região. 2 horas depois, Neuza voltou com informações que mudaram tudo. O condomínio era novo, luxuoso, e ela havia conseguido descobrir, conversando com o porteiro, que no apartamento 504 morava uma moça jovem, bonita, que recebia visitas de um homem mais velho com carro importado. Naquela noite, quando Sérgio chegou em casa, observei cada detalhe de seu comportamento. A forma como evitava meu olhar, como foi direto para o banho, como me beijou na testa de forma mecânica antes de se deitar. Eram gestos que havia interpretado como cansaço do trabalho, mas que agora ganhavam um significado completamente diferente. Durante as semanas seguintes, as descobertas se acumularam como peças de um quebra-cabeça macabro. Através dos extratos bancários, que eu sempre ajudara a organizar, descobri pagamentos mensais regulares para uma conta que não conhecia. Valores altos, sempre no mesmo dia do mês. O nome na conta era Isabela Santos Oliveira. Com a ajuda de Neuza, que tinha um primo que trabalhava com investigações, conseguimos mais informações. Isabela tinha 34 anos, trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de São Paulo e se mudara para Campinas há exatamente 1 ano e meio, coincidindo com o início das mudanças no comportamento de Sérgio. A dor que senti naquele momento foi física, literalmente física. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. 30 anos de casamento, 30 anos de confiança, 30 anos de vida construídos juntos se desmantelavam diante dos meus olhos. Mas junto com a dor, algo mais começou a crescer dentro de mim. Raiva. Uma raiva fria, calculista, diferente de qualquer emoção que já havia sentido. O que você vai fazer? Perguntou Neuza numa tarde em que eu estava particularmente silenciosa. Ainda não sei, respondi, olhando pela janela da sala onde Sérgio e eu assistíamos filmes aos domingos. Mas não vai ser o que ele espera. Naquela noite, sozinha no quarto enquanto Sérgio trabalhava até tarde no escritório, peguei um caderno novo e comecei a anotar tudo. Datas, horários, valores, locais. Se Sérgio achava que podia desmantelar nossa vida sem consequências, estava muito enganado. A Clarice que sempre confiou cegamente estava morrendo. Em seu lugar, estava nascendo alguém mais forte, mais esperta, mais determinada. Alguém que não seria pega de surpresa. Alguém que teria seu próprio plano. Maio chegou com uma chuva,
fina e persistente que espelhava o estado da minha alma. Eu havia me tornado uma pessoa que não reconhecia, meticulosa, desconfiada, sempre alerta. Cada movimento de Sérgio era observado e catalogado. Cada ligação que ele atendia em outro, cômodo era motivo de suspeita. Nossa casa havia se transformado em um campo de batalha silencioso, onde apenas um de nós sabia que a guerra havia começado. Foi durante uma dessas manhãs chuvosas que descobri algo que mudaria completamente o rumo dos meus planos. Sérgio havia esquecido o notebook em casa, algo incomum para alguém tão organizado. Ele ligou por volta das 10 da manhã, com aquela voz ligeiramente irritada que eu conhecia bem. Clá, você pode me fazer um favor? Esqueci o laptop em casa. Pode dar uma olhada na mesa do escritório e me dizer se tem uma pasta verde com contratos. Da obra do Shopping Plaza? Meu coração acelerou. Era a oportunidade que eu esperava. Claro, já vou ver. Respondi, tentando manter a voz natural. Quando desliguei, Neuza já estava na minha porta. Havíamos combinado de tomar café juntas, mas ela percebeu imediatamente que algo havia mudado. O que aconteceu? Perguntou, notando minha expressão. Ele esqueceu o notebook e está pedindo uns documentos. Clarice, ela me segurou pelo braço. Essa é sua chance. Fomos juntas até o escritório. O notebook estava aberto, apenas protegido por senha. Uma senha que eu sabia, pois sempre ajudei Sérgio com questões tecnológicas. Data de nascimento do Eduardo, números que ele nunca conseguia esquecer. Quando a tela se abriu, meu primeiro impulso foi procurar e-mails pessoais, conversas que confirmassem a traição. Encontrei algumas mensagens trocadas com Isabela. Conversas banais sobre encontros, algumas declarações amorosas que me fizeram engolir seco. Mas nada que eu já não soubesse ou suspeitasse. Foi Neuza quem notou primeiro. Clá, olha isso. Aqui. Ela apontou para uma pasta na área de trabalho chamada Projetos Especiais. Abrimos a pasta e encontramos algo que me deixou sem palavras. Dezenas de documentos relacionados aos contratos da construtora de Sérgio, mas com informações que não batiam com o que eu conhecia do negócio dele. Eu não entendo muito dessas coisas, murmurei, passando os olhos pelos arquivos. Mas esses valores, eles parecem diferentes dos que Sérgio sempre me mostrou. Neuza, que havia trabalhado como secretária em um escritório de contabilidade, antes de se aposentar, franziu as sobrancelhas enquanto analisava os documentos. Clarice, isso aqui parece estranho. Olha esses pagamentos e esses recibos. Alguns têm duas versões, uma com um valor, outra com um valor diferente. Gastamos mais de 1 hora analisando os arquivos. Havia contratos duplicados, notas fiscais, com valores divergentes, pagamentos para empresas que eu nunca havia ouvido falar. E o mais alarmante, contas bancárias da construtora que não correspondiam aos extratos que Sérgio sempre me mostrava. Meu Deus, sussurrei, a realidade se revelando diante dos meus olhos. Ele está sonegando impostos, há anos. A descoberta foi como um raio. Sérgio não estava apenas me traindo conjugalmente, estava cometendo crimes fiscais. E se fosse pego, nossa família inteira seria arrastada para o escândalo. Você precisa copiar tudo isso, disse Neuza, sua voz grave, e precisa de ajuda profissional. Copiamos todos os arquivos para um pendrive que eu tinha em casa. Depois ligamos para Eduardo. Meu filho estava no escritório de advocacia onde trabalhava, e quando eu expliquei que precisava falar com ele sobre uma questão legal urgente, ele percebeu a seriedade na minha voz. Mãe, o que está acontecendo? Foram suas primeiras palavras, quando chegou em casa naquela tarde. Sentei com Eduardo na sala de estar, no mesmo sofá onde ele fazia as lições de casa quando criança. Contar para meu filho sobre as traições do pai foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Vi seu rosto passar pela incredulidade, depois pela raiva, depois por uma tristeza profunda. Pai está te traindo? Ele perguntou como se precisasse ouvir novamente para acreditar. Há mais de 1 ano. E não é só isso. Mostrei os documentos que havíamos copiado. Eduardo, com sua experiência jurídica, analisou os papéis com um olhar que eu não conhecia
profissional, frio, distante. Quando terminou, ficou em silêncio por longos minutos. Mãe, isso é muito grave. Se essas informações forem verdadeiras, papai pode enfrentar processos criminais, multas pesadíssimas, talvez até prisão. Eu sei, respondi, minha voz firme. E agora? Eduardo olhou para mim com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Agora você precisa decidir o que quer fazer. Essas informações podem te proteger no divórcio, mas também podem destruir completamente a vida dele. Ele já destruiu a nossa vida, Eduardo. A questão é se vamos deixar que ele faça isso impunemente. Naquela noite, sozinha no quarto, enquanto Sérgio trabalhava até tarde, mais uma vez, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não iria apenas me divorciar. Não iria apenas expor a traição. Iria garantir que Sérgio enfrentasse as consequências de todos os seus atos. Peguei meu celular e comecei a gravar uma mensagem de voz para mim mesma, algo que havia aprendido a fazer para organizar meus pensamentos. Sérgio escolheu me humilhar publicamente quando anunciar o divórcio. Eu sei que ele vai fazer isso no casamento do Eduardo. É exatamente o tipo de golpe teatral que ele adora. Mas ele não sabe que eu sei. E ele não sabe o que eu descobri sobre os negócios dele. Pausei, ouvindo a chuva bater na janela. Ele quer uma guerra? Vai ter uma guerra, mas vai ser nos meus termos. Nos dias que se seguiram, com a ajuda de Eduardo e Neuza, organizei tudo meticulosamente. Cópias dos documentos foram enviadas para um advogado especializado em crimes fiscais. Outras cópias foram guardadas em locais seguros. E um dossiê completo sobre a traição conjugal foi preparado para o divórcio. Mas eu sabia que nada disso seria usado antes do casamento de Eduardo. Sérgio tinha seu plano, e eu tinha o meu. A diferença é que o meu era baseado na verdade. A mulher que havia confiado cegamente por 30 anos estava morta. Em seu lugar, nascera alguém que conhecia o poder das informações, que sabia que a paciência poderia ser uma arma devastadora. Alguém que estava pronta para vencer esta guerra que ela não havia começado, mas que definitivamente iria terminar. Os 2 meses que se seguiram às minhas descobertas foram os mais longos da minha vida. Viver na mesma casa que Sérgio, fingir, normalidade, manter as aparências enquanto planejava minha estratégia exigiu uma força que eu não sabia possuir. Cada manhã era um exercício de atuação, cada conversa um teste de resistência emocional. Sérgio, por sua vez, parecia cada vez mais relaxado, como se tivesse tomado uma decisão que o aliviara. Suas ausências se tornaram mais frequentes e menos justificadas. As mentiras mais elaboradas e menos convincentes. Era como assistir a alguém se afogando em suas próprias contradições, sem perceber que a água já havia passado da cabeça. Você parece diferente, Clá, comentou ele numa manhã de junho, enquanto tomávamos café. Era uma observação, casual, mas seus olhos me estudavam com curiosidade. Diferente como? Perguntei, mantendo o tom neutro enquanto passava geleia no pão. Mais quieta, mais distante. Por um momento pensei em contar tudo. Parte de mim ainda guardava vestígios da mulher que havia sido, aquela que acreditava que os problemas se resolviam com diálogo e honestidade. Mas então me lembrei dos recibos do cartão, das mensagens para Isabela, dos documentos fiscais adulterados. Estou preocupada com o casamento do Eduardo. Menti. São muitos detalhes para organizar. Ele pareceu aceitar a explicação e voltou ao seu jornal. Mas percebi que havia plantado uma semente de dúvida em sua mente. Sérgio sempre foi controlador, e a ideia de que algo pudesse estar escapando de seu controle o incomodava profundamente. Foi nessa época que recebi uma ligação que mudaria tudo. Senhora Clarice, aqui é do escritório do Dr. Martinez, o advogado fiscal que seu filho a indicou. Meu coração disparou. Eduardo havia consultado um especialista sobre os documentos que encontráramos, mas eu não esperava retorno tão cedo. O doutor gostaria de conversar com a senhora pessoalmente. Seria possível um encontro esta semana? Marcamos para uma quinta-feira à tarde, quando Sérgio estaria em mais uma de suas reuniões de trabalho. O escritório do Dr. Martinez ficava no centro de Campinas,
num prédio antigo, mas elegante, com corredores que cheiravam a história e poder. Dr. Martinez era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos e óculos de aros dourados. Sua mesa estava coberta de documentos, cópias dos arquivos que havíamos encontrado no computador de Sérgio. Senhora Clarice, ele começou, sua voz grave e pausada. O material que seu filho me trouxe é preocupante. Senti um frio no estômago. Baseado nestes documentos, seu marido parece estar envolvido em um esquema sistemático de sonegação fiscal. Não são erros ou omissões ocasionais. É um padrão deliberado que se estende por pelo menos 5 anos. Ele me mostrou planilhas que havia preparado, comparando os valores declarados com os valores reais encontrados nos arquivos. Se estas informações forem validadas por uma investigação oficial, seu marido pode enfrentar multas de mais de 2 milhões de reais, além de possível processo criminal. 2 milhões de reais. O número ecoou na minha mente como um sino funeral. E eu? Como fica minha situação? Consegui perguntar. Legalmente, você pode ser considerada parte inocente, especialmente se colaborar com as autoridades. Mas financeiramente? Ele fez uma pausa significativa. Todos os bens do casal podem ser penhorados para quitar as dívidas com a Receita Federal. Saí daquele escritório com a sensação de que estava caminhando numa corda bamba sobre um abismo. Sérgio não estava apenas destruindo nosso casamento. Estava destruindo toda a nossa segurança financeira. Naquela noite liguei para Eduardo e contei sobre a reunião. Meu filho ficou em silêncio por longos minutos antes de falar. Mãe, você precisa se proteger, legalmente e financeiramente. Como? Separando seus bens dos dele antes que essa bomba exploda. E... Ele hesitou. Talvez entregando essas informações às autoridades antes que alguém mais descubra. Você está sugerindo que eu denuncie meu próprio marido? Estou sugerindo que você se proteja de um homem que colocou toda a família em risco sem se importar com as consequências. Passei a noite inteira acordada, olhando para Sérgio dormindo ao meu lado. Este homem, que havia sido meu companheiro por 3 décadas, que havia criado nosso filho comigo, que havia compartilhado sonhos e medos, havia se tornado um completo estranho. Pior que isso, havia se tornado uma ameaça. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que selaria nossos destinos. Liguei para o Dr. Martinez e marquei outro encontro. Desta vez, levaria não apenas os documentos fiscais, mas também todas as evidências da traição conjugal. Seria minha apólice de seguro, minha garantia de que, quando tudo viesse à tona, eu estaria do lado certo da justiça. Você tem certeza disso? Perguntou Neuza quando contei meus planos. Estávamos em sua cozinha, tomando chá numa tarde, particularmente fria de junho. Tenho certeza de que ele não me deixou escolha, respondi. Sérgio decidiu destruir nossa vida. Eu só estou decidindo como essa destruição vai acontecer. E se ele descobrir o que você está fazendo? Sorri, um sorriso que sabia ser diferente de qualquer outro que já havia dado. Então ele vai descobrir o que acontece quando se subestima uma mulher por 30 anos. Naquela tarde, voltei ao escritório do Dr. Martinez, com uma pasta completamente organizada. Documentos fiscais, evidências da traição, extratos bancários, fotografias, datas, horários. Era o dossiê completo de uma vida que desmoronara, mas também era minha arma para reconstruir uma nova. Impressionante, comentou o advogado, folheando o material. A senhora foi muito meticulosa. Tive boas professoras, respondi, pensando em todas as situações difíceis que havia enfrentado como educadora, e como havia aprendido que preparação e organização eram as melhores, defesas contra o caos. Bom, agora temos 2 caminhos. Podemos iniciar um processo de divórcio baseado nestas evidências, o que lhe garantirá uma divisão de bens favorável e uma pensão alimentícia. Ou podemos aguardar que ele tome a iniciativa e então... Aguardamos, interrompi. Ele vai anunciar o divórcio no casamento do nosso filho. Eu tenho certeza disso. Dr. Martinez me olhou com surpresa. Como pode ter tanta certeza? Porque eu conheço Sérgio.
Ele não consegue resistir a um palco, a uma audiência. Ele quer me humilhar publicamente, quer que todos vejam como ele está libertando-se de uma vida que o limitava. E você vai deixar? Vou deixar que ele pense que está no controle, até que não esteja mais. Voltei para casa naquela tarde com uma sensação estranha. Uma mistura de medo e excitação que eu não experimentava há décadas. Era como estar numa montanha-russa, naquele momento exato em que o carrinho chega ao topo e você sabe que a descida será vertiginosa. A Clarice, que sempre evitou confrontos, estava morta. Em seu lugar, nascera uma estrategista, uma mulher que havia aprendido que às vezes a melhor defesa é um ataque bem planejado. E meu ataque seria devastador. 2 semanas se passaram desde o casamento de Eduardo. O escândalo havia se espalhado por Campinas como fogo em mato seco, mas eu estava estranhamente em paz. Mudei-me para um apartamento pequeno no Cambuí, longe das memórias que assombravam cada cômodo da casa onde vivi por décadas. A investigação da Receita Federal foi rápida e implacável. Os documentos que entreguei abriram uma caixa de Pandora, que se estendia muito além do que eu imaginava. Sérgio foi indiciado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Sua construtora foi lacrada, seus bens penhorados. O homem que um dia foi respeitado no meio empresarial de Campinas agora enfrentava anos de prisão. Isabela o abandonou assim que o escândalo veio à tona. O apartamento que ele pagava para ela foi devolvido, e ela voltou para São Paulo sem deixar rastros. Não foi karma, disse para Neuza numa tarde, enquanto tomávamos café na varanda do meu novo apartamento. Foi consequência. Ele fez escolhas, e escolhas têm resultados. Eduardo vinha me visitar 2 vezes por semana, ainda processando tudo o que havia acontecido. Você não sente falta da vida que tinha? Ele perguntou numa terça-feira. Sinto falta da vida que eu pensava que tinha, respondi. Mas ela nunca existiu realmente. Era uma ilusão construída sobre mentiras. Foi nessa mesma semana que recebi uma ligação inesperada. Clarice? Aqui é o João Paulo. João Paulo Mendes, você se lembra de mim? João Paulo havia sido meu colega de faculdade nos anos 80. Havíamos sido próximos antes que os caminhos da vida nos levassem para direções diferentes. Ele havia se mudado para Florianópolis e, através de Marina, soubera do que acontecera. Marina me disse que você está pensando em recomeçar. Florianópolis é uma cidade maravilhosa para recomeços. Conversamos por mais de 1 hora. Sua voz era a mesma de 40 anos atrás. Calorosa, gentil. Você sempre quis morar perto. Do mar, ele lembrou. Disse que era um sonho seu ensinar crianças enquanto ouvia o barulho das ondas. Era verdade. Eu havia esquecido completamente desse sonho, enterrado sob décadas de responsabilidades práticas. Mas agora, aos 52 anos, pela primeira vez em Muix. Muito tempo, eu tinha a liberdade de sonhar novamente. 1 semana depois, estava no avião para Florianópolis. João Paulo me esperava no aeroporto, e quando o vi, senti algo que não experimentava há anos, borboletas no estômago. Passamos 3 dias explorando a cidade. Ele me mostrou praias escondidas, restaurantes aconchegantes, mas mais importante, que os lugares, ele me mostrou uma versão de mim mesma que eu havia esquecido, espontânea, curiosa, capaz de rir alto e sonhar grande. Na última noite, sentados numa praça observando o movimento dos barcos na baía, ele fez uma pergunta que mudaria tudo. Clarice, o que te impede de ficar? Ficar aqui, recomeçar aqui. Há escolas procurando coordenadoras pedagógicas, apartamentos, à beira-mar que custam menos que um aluguel em Campinas. Há uma vida inteira esperando para ser vivida. Olhei para o horizonte, onde o sol se punha pintando o céu de tons que eu nunca havia visto em Campinas. E você? Onde se encaixa nessa vida nova? Ele sorriu, pegou minha mão com delicadeza. Onde você quiser que eu me encaixe. Não tenho pressa, Clarice. Temos tempo. Voltei para Campinas com uma decisão tomada. Eduardo notou imediatamente a mudança. Eu estava mais leve, mais viva. Você vai se mudar mesmo? Ele perguntou. Vou. Mas não é uma fuga, meu amor. É um recomeço. 2 meses depois,
estava organizando minha mudança definitiva. Na véspera da partida, sentei-me na sala vazia e escrevi uma carta para mim mesma. Querida Clarice do passado, hoje estou deixando esta vida, esta versão de mim que existiu por 5 décadas. Não estou fugindo. Estou indo ao encontro de quem sempre deveria ter sido. Você passou anos achando que força significava aguentar calada, que amor significava aceitar migalhas. Mas agora sei que força é ter coragem de recomeçar aos 52 anos. Amor é se valorizar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Sérgio me fez um favor quando decidiu me humilhar publicamente. Ele me libertou de uma prisão que eu nem sabia que existia. Me deu a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou. A mulher que entrou naquele casamento era forte, mas não sabia disso. A que saiu daquele salão de festas descobriu sua força e capacidade de reconstruir a vida completamente. E a mulher que escreve esta carta hoje? Ela é invencível. Não porque nada pode machucá-la, mas porque sabe que pode sobreviver a qualquer machucado e sair mais forte. A vida ainda pode ser uma aventura, Clarice. Com amor, a mulher que você se tornou. Na manhã seguinte, Eduardo e Marina me levaram ao aeroporto. João Paulo me esperava em Florianópolis, junto com uma nova vida, novas possibilidades. Enquanto o avião decolava, vi Campinas ficando pequena lá embaixo. Junto com a cidade, ficavam a mulher que eu havia sido, as limitações que havia aceito, os medos que havia permitido que me controlassem. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia exatamente o que me esperava. E essa incerteza, em vez de me assustar, me enchia de uma excitação que não sentia desde a juventude. Aos 52 anos, eu estava finalmente livre para descobrir quem realmente era quando ninguém mais estava definindo isso por mim. A mulher que entrou naquele casamento era forte, mas a que saiu era invencível. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.